E aí, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, vamos falar aqui nesse vídeo sobre Fernando Diniz na seleção brasileira. Vamos englobar tudo aqui que aconteceu. Antes, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. É o seguinte, ontem foi anunciado aí, ó, que o Fernando Diniz, deixa eu ver aqui, Fernando Diniz tá aí na seleção brasileira. E a CBF vai pagar uma bolada pra ele. 6 a 7 milhões vai pagar pro Fluminense para poder ter o Fernando Diniz aí na seleção brasileira. E assim, eu vi muito lugar falando que não, a seleção já foi dirigida já em 1998. Assim, logo assim que o Zagallo deixou a seleção brasileira em 1998, quem assumiu foi o Luxemburgo dirigindo, acho que o Corinthians. Depois não deu certo e quem dirigiu foi o Leão, que estava dirigindo o Sport. Aí dirigiu também a seleção brasileira enquanto dirigia ali a seleção. O que acontece? Esse ciclo aí começa bem, porque ficamos até agora sem uma definição de um técnico. E agora o Fernando Diniz foi escolhido sendo técnico do Fluminense. E começa com a mesma coisa do ciclo aí de 2002. É um ciclo um pouco confuso tudo. Vamos lá. Eu acho o seguinte, que a mídia, ela fala muito assim, Fernando Diniz é imposto ali meio que uma aura pela mídia no Fernando Diniz, que eu acho que não seja tão, tipo assim, é tão verdade assim, especial, porque o título, né, títulos para provar ali que realmente aquele metodologia de futebol que ele implementa é bom. Assim, é bom, bonito ver o Fluminense jogar ou qualquer time que o Diniz dirige, muito bom. Mas infelizmente a mídia meio que puxa muito saco dele, entendeu? Porra, eu vi o Fluminense ganhou ali o Campeonato Carioca, parecia que era Champions League, meu amigo. Parecia que era a Libertadores. Mas não é dessa forma. Não é desse tipo, cara. Eu fico bolado com essa situação, porque, por que fazem isso com o Fernando Diniz? É a questão. Aí eu vi ontem, quando foi anunciado que o Fernando Diniz ia ser interino e tudo, nossa, teve gente que quase querendo o olho. Ai, Fernando Diniz, meu Deus. Porque, assim, o argumento é, Fernando Diniz nunca teve um time assim, com peças boas pra implementar a forma de jogar. Agora, dirigindo a seleção brasileira, ele vai ter essas peças. Então vamos ver aí como que vai ser implementado essa forma aí. Mas ele tá aí dirigindo o Fluminense e tá aí na seleção brasileira. Meu amigo, agora ele vai ter o cardápio aí dos melhores jogadores possíveis para poder fazer o jogo dele rodar. E o jogo dele, assim, vamos falar a verdade, o jogo dele é bonito. A seleção brasileira agora tá numa situação melhor que tava em 2006, porque eu lembro que quando, em 2006, quem assumiu a seleção brasileira foi o Dunga. O Dunga, a primeira experiência dele como técnico foi na seleção brasileira. Dunga, que era um líder em campo, um jogador extraordinário ali, fazia o lance e comparando assim, mas o Diniz não tem título. Não, o Diniz, ele faz um trabalho competente em clube, ele não ganhou título ainda, mas eu acredito que ele não, assim, pode ganhar, pode, mas no momento assim ele não ganhou, ele só ganhou títulos assim que são considerados, né, igual o campeonato o carioquinho e tudo, que não é tão relevante. Mas, por exemplo, assim, o Dunga, ele teve a primeira experiência dele como técnico na seleção brasileira. Ele foi até em 2010, assim, relativamente, né, foi até bem tudo, mas a seleção brasileira foi até as quartas de finais, depois foi eliminada com aquele lance ali do Felipe Melo, mas tudo bem. Mas agora a gente tem o Fernando Diniz, que é um cara que treina, não tô comparando assim, porque o Fernando Diniz já é um técnico muito mais experiente, e os jogadores também falam bem dele, ele tem a galera ali fala bem dele. Vamos ver como é que vai ser ele na seleção brasileira. E rolou aí que o Carlo Ancelotti, né, a firma que vai morar no Brasil, tipo assim, ó, primeiro aqui, ó, o Carlo Ancelotti, falam que ele tinha um acordo verbal com a seleção brasileira. Logo assim que o Diniz assumiu, fala que, tipo assim, o Edinaldo tá garantindo que o Ancelotti vai vir aqui,
vai dirigir o clube, dirigir a seleção brasileira até a Copa América de 2024. Porém, segundo o jornal espanhol, aqui tá escrito aqui, ó, a jornalista Arantxa Rodrigues afirma que em El Paso que o Carlo Ancelotti tem um acordo verbal só. Então, vamos ver aí. Pode ser que o acordo verbal que o Carlo Ancelotti tem, assim, se o Diniz começar a ter um 100% de aproveitamento, aí o Carlo Ancelotti não assume e só fica o Diniz? Não sei. Não sei o que vai ser do futuro. Mas é o que está sendo apresentado aí. Eu acho que, assim, o Fernando Diniz tem competência? Acredito que sim, muita, cara. O Fernando Diniz é um técnico, assim, que tá dirigindo o time aí no Brasil. Teve um primeiro semestre encantador, mas eu acredito que seja mais por nível dos cara que tá enfrentando do que realmente o futebol ali tudo. Porque vamos combinar, no Campeonato Brasileiro ali que se mostra, o Fluminense tá patinando. O Fluminense não tá indo tão legal como o pessoal imaginava. Devido a vários fatores, às vezes o elenco é muito curto, né? Então aí ele não consegue fazer o time rodar. Então, basicamente, é isso aí. Esse acordo verbal. Mas, segundo informação aqui, ó, do Rodrigo Matos, o Carlo Ancelotti afirmou que vai morar no Brasil quando dirigir a seleção brasileira. Assim, vou falar a verdade que isso aqui não é tão importante, não. Pra ser sincero, o Carlo Ancelotti, pra mim, na minha visão, poderia muito bem continuar ali no Real Madrid e depois, assim, quando tiver jogo da seleção, porque lá é mais fácil pro Carlo Ancelotti dirigir a seleção brasileira enquanto dirige o Real Madrid, porque o campeonato para lá, do que o Fernando Diniz dirigir a seleção brasileira, porque o campeonato aqui no Brasil não para, o campeonato continua. Tendo data FIFA, por isso que a CBF vai pagar um valor bastante surpreendente ao Fluminense, porque ele vai tá fora nos momentos. E às vezes momentos agudos e decisivos, o técnico vai ter que estar na seleção. E no caso do Carlo Ancelotti, era só ele pegar um avião, vir na data FIFA, convocar o pessoal mesmo, de lá mesmo, e convoca e dirige o clube. Porque, vamos falar a verdade, o futebol de seleção, gente, não é um futebol assim, digamos que tem ali aquele dia a dia. Não tem. E basicamente o Carlo Ancelotti já lida já com alguns jogadores que vão ser convocados e tudo. Ele tá ali na Europa. Eu acho que daria. Acredito que sim. Mas parece que o contrato dele com o Real Madrid não vai deixar ele fazer isso. Assim, é o que eu penso. Mas digamos que aí aqui tá falando aqui, ó, uma notícia assim, que o Lula, né, não se incomoda com a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Ele falou o seguinte, ó, nunca foi técnico da Itália porque não resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo. Questionou o petista. Assim, Lula, porque o Carlo Ancelotti, ele é um dos maiores técnicos, os técnicos mais vencedores da Champions League, né, da história do futebol e tudo, porque venceu esses campeonatos continentais. E, por exemplo, assim, ele não dirigiu a Itália, acho que porque acho que nem teve a oportunidade, ou quando ele estava no Real Madrid, como um técnico muito requisitado, a seleção brasileira, que foi lá admitida, né, e pegou ele e argumentou, mostrou o projeto, e ele viu e se convenceu e tá aí dirigindo, vai dirigir, né? Tomara que vai dirigir a seleção brasileira, mas se caso o Diniz, né, se firmar, eu acho que vai ser legal. Porque é um técnico bastante interessante, é um técnico que mostra a capacidade e competência ali. Sempre falaram que ele precisava, repetindo, né, sempre falaram que ele precisava de um time legal, mas ele vai ter agora os melhores jogadores aí que estão disponíveis. E aí, o que você acha do Diniz dirigindo a seleção brasileira? Deixa abaixo no comentário aqui, minha caneca, ó. Minha caneca. Com a logo do meu outro canal aqui, desse canal não tem ainda. E se possível, se inscreva e curta aí, porque me ajuda bastante. Falou e até mais, vídeo 9 diários aqui pra você.